Boa noite a todos. Gostaria de apresentar para vocês a solução do caso 2 dos nossos estudos de caso da fábrica de velas Wedgwood. Bom, primeiramente, nosso caso começa com alguns dados que foram fornecidos a nós, que são basicamente alguns dados sobre a produção e os custos de um apiário, tá? Que é capaz de produzir mel, cera, favo de mel e própolis. E algumas proposições, que seria, primeiro, que todos os preços e custos estariam em função do peso, né, em libras, ou seja, seriam por libra. O preço da cera é o que a Wedgwood, que é uma fábrica de velas, pressupõe. Isso eu vou explicar mais para frente. E que o apiário produz a geleia real, porém não em quantidades suficientes para ser material, para ser importante para os nossos cálculos. Bom, nesse caso a gente tem basicamente dois problemas a serem solucionados. O contexto desse caso é o seguinte: a Wedgwood Company, a fábrica de velas, que é do nosso caso 1, agora tem intenção de entrar num novo nicho de mercado de pessoas mais ecologicamente corretas, que preferem produtos não tão industrializados e que têm uma visão de produtos mais naturais. Para isso, eles correram atrás de um apicultor que cria abelhas, que poderia fornecê-los a cera das abelhas para fazer as velas. Primeiro, o que a gente deveria fazer seria deduzir qual o melhor método a ser utilizado para as finanças daquele apicultor, porque ele não sabia qual era o método que ele deveria usar e então, de boa vontade, a fábrica mandou uma contadora para ajudá-lo, até para ele se sentir mais seguro de fazer aquela operação de venda, não é? E o segundo seria resolver algumas dúvidas do produtor, o Sr. Caleb Jefferson. Bom, a primeira pergunta que ele fez, depois que a gente já tinha definido qual era o método mais adequado, já estava com as planilhas prontas, ele queria saber qual que é o resultado da adição de $1 no preço de venda da cera de abelha. Qual que seria o resultado disso? E o que aconteceria mantendo o preço antigo, ou seja, sem considerar aquela variação de $1 para mais, o que aconteceria caso ele subisse a produção, caso ele dobrasse a produção? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi alocar os custos conjuntos, tá? Foi a primeira coisa que a gente teve que fazer para começar esse processo. Depois, a gente começou fazendo os dois métodos para ver qual que seria melhor para nós. Começamos pelo valor realizável líquido e depois fomos para a margem bruta. O valor realizável líquido é basicamente o preço estimado menos o custo estimado. E a margem bruta é o lucro bruto sobre a receita total vezes 100, para dar em porcentagem. Observe que o valor realizável líquido ele favoreceria para o seu Caleb vender o mel e não a cera, que é o que nos interessa. Já o método da margem bruta favorece que ele venda para nós a cera, porque ela teria uma taxa de lucro maior. Tá? Então favoreceria para ele, daria para ele um incentivo a mais para vender a cera para a gente. Porque nesse contexto da cera e do mel, no caso da margem bruta, a cera seria a que daria mais lucro para ele. Tá? Descontando a geleia real, que a gente já falou que a gente não iria considerar nos cálculos, porque não tem quantidade suficiente na produção. Então a gente chegou a essa conclusão. O valor realizável líquido valoriza o lucro obtido com o mel. Já o valor da margem bruta constante faz com que o preço da cera, que é o produto que vai ser comercializado, esteja em melhor posição, que será então o método que a gente vai escolher por causa disso. Bom, já na solução 2A, a gente adotou uma hipótese que é o seguinte, que o mercado não responderia
ao aumento do preço. Não haveria uma variação na demanda. Então, ele poderia aumentar esse $1 sem perder mercado, sem perder clientes, tá bom? Então, quando a gente fez a adição de $1 no preço de venda, que foi para 11, de 10 para 11, e mantendo tudo o resto constante, variando apenas o preço, houve um aumento no lucro bruto, no lucro pela receita e na margem bruta, tá? Então, se a gente considerar, que não haverá perda de mercado se ele aumentar $1, vale a pena ele aumentar $1 no preço de venda, porque isso vai trazer para ele mais lucro. Bom, a parte 2 da solução seria o que aconteceria caso ele dobrasse a produção. Bom, como os custos apresentados por nós eram básicos para nós eram variáveis, ou seja, eles variavam conforme a produção, a gente pode considerar que dobrando a produção a gente basicamente dobraria os custos e basicamente ficaria o dobro do preço para produzir, porque você aumentaria os custos por libra, né? Porque os custos estão como por libra, então eles são variáveis, aumentando a produção a gente aumenta o custo no final. Então, considerando isso, não compensaria muito, apesar de dobrar a receita obtida, ele aumentar a produção, porque ele dobraria os custos, então não afetaria tanto a margem dele, no final das contas. Então é isso, obrigado por assistir, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Um abraço.